Então, deve-se notar, entretanto, que a Septuaginta também tem problema e oferece evidência a favor dos tradicionalistas que argumentam, né, a questão do nome de Moloque. Mas esses textos empregam um vocabulário diferente do utilizado pelo tradutor grego de Levítico e devem ser analisados separadamente. Então, olha, nós temos que também lembrar que não foi uma única pessoa que fez a Septuaginta. Temos que levar em consideração que nenhuma tradução bíblica é feita por uma única pessoa, nenhuma das que temos até agora. Então, os tradutores de Reis e Jeremias são diferentes, tratam os termos de forma diferentes do que os tradutores ou o tradutor de Levítico para o grego, ok? Um último ponto sobre a presença ou ausência do artigo definido permanece, mais uma vez, o texto de Levítico 25 confunde ainda mais as coisas, embora o Hameler, né, o Hamolor, em Levítico 25 seja traduzido com o artigo definido na tradução grega, ele se encontra, na verdade, na forma plural, tá? Na Septuaginta, minando o testemunho da Septuaginta, tanto para aqueles que defendem a originalidade do artigo definido e, portanto, o entendimento de Moltke como um título divino, para aqueles que argumentam que Moltke é um termo sacrificial e, portanto, que o artigo definido é secundário. Então, a gente está vendo, gente, que não é possível fundamentar-se em traduções e também não é possível fundamentar-se na interpretação dos próprios tradutores da Septuaginta, porque não são consistentes dentro dos próprios textos. Agora, deve-se observar que aqueles que defendem Moltke como um nome ou título de uma divindade prontamente apontam que a presença ou ausência do artigo definido no original hebraico não tem efeito real sobre seu caso. A falta do artigo torna o termo Moltke um nome próprio, enquanto a presença do artigo torna o termo um título, compatível com o Baal, o Moloque, né? Essa questão. Agora, Eisfeld estava ciente de que a tradução grega, tanto a tradução grega, né, do texto massorético, como o plural, né, e o termo composto, implica que os tradutores não interpretaram a palavra hebraica como um termo sacrificial. Isso é ponto, é como eles interpretaram. Entretanto, a possibilidade de que esse fosse o significado original do termo, perdido ou disfarçado por escribas e tradutores posteriores. Então, o problema não é como está ali. O problema, o argumento do Eisfeld é que os escribas e tradutores posteriores fizeram de vontade própria, conscientes, eles mudaram de forma consciente. Esse é o argumento do Eisfeld. Assim fica claro que tanto o texto massorético quanto a Septuaginta são comparativamente confusas em seu entendimento de Moltke. E quanto a essa confusão é vista à luz da discussão que nós já fizemos até agora, parece razoável sugerir que Moltke, em Levítico, em Reis e Jeremias, pode de fato ter sido originalmente um termo de sacrifício, como Eisfeld sugeriu em 1935. A peculiaridade dessas referências em Levítico apoia ainda mais essa sugestão. Não apenas 5 das 7 ocorrências de Moltke encontradas estão agrupadas em Levítico 18 e 20, mas se Moltke for interpretado como o nome de uma divindade, essas referências concentradas seriam as únicas instâncias em que um deus específico é nomeado e proibido nas coleções legislativas da Bíblia hebraica. E o que isso significa, gente? Significa que, se for interpretado como Moloque em Levítico, onde tem as 5 das 7 ocorrências do termo, isso também é problemático e o pessoal não pensa nisso. Porque isso seria a única vez
em que existe um nome de uma outra divindade que não seja Javé nesses textos, em que ele é nomeado, tem nome ali, e proibido. Isso atesta contra o fato de ser Moloque mesmo o nome ali. Além disso, esse Deus estaria restrito em suas aparições bíblicas apenas em contextos de sacrifício. A semelhança entre o termo púnico Molk e o hebraico, combinada com o seu contexto compartilhado de sacrifício de crianças pelo fogo, é, como Smelly comenta, impressionante demais para ser considerada mera coincidência.